Oi meninas, tudo bem? Bom, eu acabei de criar esse novo quadro aqui pro YouTube que chama Podcast o quê? Me ajuda, Everton. Podcast comportamental? Podcast comportamental. Porque o assunto é sobre comportamento, tá, gente? Mas olha só, vai ser um novo quadro aqui no YouTube pra vocês. Inclusive, já vou pedir pro Jones, do Moda e Comportamento, não vai ser mais a peça ideal, tá? O nome daqui do YouTube, enfim, não quero, mudei, porque a gente tá trazendo muito conteúdo bacana pra vocês. Não fala só de moda, mas fala sobre comportamento, fala sobre estilo, que mais? Fala sobre tudo, gente, porque moda é tudo, identidade, né? E o Everton é quem vai estrear esse novo quadro, eu estou muito feliz. Gente, não tinha como. Eu aproveitei a minha viagem até Goiânia, mandei mensagem pra ele assim de última hora, né, Everton? Falei, preciso passar em Anápolis, pode ser? Ele falou, Ju, a gente dá um jeito e estou aqui eu com ele, com muito prazer, muito obrigada. O prazer é todo meu. Por você me receber e por aceitar trocar um pouquinho aqui de ideia com as meninas, falar sobre comportamento, propósito, tá? Então vão ser 2 vídeos, depois eu vou voltar, porque a gente tem que ir tirando mais, né, gente? Quem tem pra transbordar, a gente tem que ir tirando um pouquinho, sempre. Então, é um podcast, mas depois a gente dá um outro nome, tá? Não sei. Mas o nome aqui do YouTube já decidi, vai ser Moda com Propósito, porque a gente fala sobre tudo. Tudo que abrange o universo feminino, mas, como eu falo pra vocês, moda é comportamento, é identidade, é expressão. Então, nada melhor do que conversar com uma pessoa que é analista comportamental, que entende sobre comportamento, para pincelar um pouquinho aí sobre o que é comportamento, como entender sobre eles pode nos ajudar no momento de uma comunicação não verbal e, consequentemente, também nos orientar, nos direcionar na construção do nosso visual, da nossa imagem, tá bom? Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse assunto, correlaciono moda muito com isso. Moda é modo, né? E o modo ele vem do, não sei se é latim, da língua portuguesa, que é modus. Se não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá, gente? Porque eu tô aqui, foi o que eu ouvi, mas não sei se eu tô falando certo. Mas é isso, né? São comportamentos, são tribos. E isso às vezes se torna repetitivo. Por isso que a gente fala, tá na moda, né? Porque a gente vê pessoas repetindo o mesmo comportamento ou buscando realmente ter aquele comportamento e aquela imagem. Everton, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ju. Estou muito feliz. Gente, estou conhecendo ele agora pessoalmente também, tá? É meu amigo virtual, agora é meu amigo pessoal também. Éramos amigos virtuais há tanto tempo, né? Era. E foi através de uma live, né? Foi. Depois a gente conta um pouquinho da história. Que história, né? Que história, Nossa, né? Dá um livro. Gente, Deus é bom demais, eu posso falar isso pra vocês, tá? Ele guia e ele coloca pessoas, realmente unem pessoas com o mesmo propósito. Everton, o que é comportamento? De que forma que eu posso entender sobre comportamento? De que forma eu posso usar realmente o significado do comportamento para usar na moda, na forma como eu me visto, me comporto, enfim. Nos ajuda a desmistificar isso. Bom, Ju, primeiramente quero te agradecer, é um prazer enorme encontrar você. E assim, estávamos conversando agora há pouco, que virtualmente nos conhecemos, e isso acaba gerando uma proximidade, e agora estamos conhecendo pessoalmente, né? E também foi de uma forma muito espontânea, eu acho isso muito bacana, porque se a gente tivesse organizado não teria dado tão certo. Verdade. Mas comportamento é muito interessante, porque é algo bastante abrangente, né? Comportamento é a expressão das nossas emoções, comportamento é a expressão do nosso interior, é a expressão da nossa história, é a expressão principalmente do nosso inconsciente. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa história, desde o momento em que nós estamos na barriga da nossa mãe, que nós carregamos ali dentro de nós, aqui agora, nesse momento, uma carga genética, uma carga psíquica que vem dos nossos pais, que vem dos nossos antepassados. Essa carga ela é aumentada ao longo da nossa história, nos ambientes que nós estamos e principalmente com as decisões que nós tomamos. Então, como é uma informação, é muita informação, é muita coisa, então nós temos uma capacidade racional diminuída com relação à nossa capacidade de inconsciente. Então, o nosso inconsciente ele se expressa através dos nossos comportamentos. Eu conscientemente, eu preciso focar em poucas coisas, mas o meu inconsciente está ali o tempo todo acontecendo.
Então, por exemplo, eu vou expressar a criação que eu tive, eu vou expressar a forma como eu fui criado, as crenças que eu absorvi, né? Sem que eu nem perceba que isso está acontecendo, mas eu estou expressando o tempo todo. Essa é o que a gente chama de linguagem oculta, né? Porque a nossa linguagem, nós temos 3 formas de comunicar. É uma linguagem falada, uma linguagem não falada e uma linguagem oculta. E essa é a linguagem que não mente, que é a linguagem do nosso comportamento. É a forma como falamos, a forma como nos expressamos, é o que pensamos, as crenças que manifestamos, a forma como nos sentamos, a forma como nos vestimos, a forma como nos relacionamos com as pessoas, o momento em que estamos em algum lugar, se ficamos felizes, por quê, se ficamos tristes, por quê, se algo nos provoca raiva e por quê também. Tudo é o nosso comportamento. Everton, eu falo que moda, eu ia até te pedir, o que é moda pra você? Se você tiver que definir em uma palavra, moda. Moda pra mim é equilíbrio. Equilíbrio. E muitas pessoas falam que moda é expressão. E eu também acredito que está relacionado ao equilíbrio, é um todo. Né? Quando eu digo equilíbrio, eu falo assim... O que seria esse equilíbrio? É o equilíbrio de entender o todo, o comportamento, a identidade, quem eu sou, onde eu quero chegar, é isso? Não? Isso, para mim o equilíbrio seria o equilíbrio entre a sua verdadeira essência e aquilo que você expressa para as pessoas. Sabe? Todos nós temos uma essência. Muitas vezes, quando nós criamos atividades que a gente chama de papéis, né? Nós criamos papéis que estão fora da nossa essência, nós entramos em desequilíbrio. Então, para mim, a moda é a forma como você se expressa, que é a forma como você deveria se expressar. Sabe? Por exemplo, você é uma pessoa influente, então você precisa se expressar de acordo com a sua essência. Se você encontra esse equilíbrio na sua forma de falar, na sua forma de vestir, você está na moda. Para mim. Eu super concordo. Everton, você está falando sobre comportamento, falou sobre os 4 tipos de comportamento. 4 tipos de comportamento. Você acredita, não sei se você conhece sobre Albert Marambai, não sei nem se pronuncia dessa forma, e falam que a pesquisa que ele faz sobre você ser 55% é a sua imagem, 38% é o seu tom de voz, 7% é a sua fala. Muitas pessoas dizem que isso é um mito, né? Que essa pesquisa que ele realizou, eu acredito muito nessa comunicação não verbal. E você acredita que essa comunicação não verbal, ela é totalmente correlacionada ao nosso comportamento? Eu acredito totalmente. Porque assim, o nosso racional, que a gente chama de eu racional, ele precisa focar em poucas coisas. Nesse exato momento, eu estou conversando com você, mas eu não estou prestando atenção na forma como eu estou sentado, né? Nem você, porque você está juntando as mãos, né? E outra coisa, o funcionamento do seu corpo, dos seus órgãos internos, você não está pensando nisso nesse momento. E eu não sei, mas existe a linguagem corporal. Existe totalmente. Eu estou aqui preocupada, né? O que eu posso estar comunicando? Se é a minha linguagem, porque a linguagem também tem que ser coerente da forma como você se expressa, né? Assim como existe a homeostase do seu corpo, seu coração está batendo, seu intestino está peristaltando, sabe? Você precisa de uma série de funções que estão acontecendo nesse momento que você não está controlando e nem poderia. É muita informação. Então, como é que o cérebro resolve isso? Através da criação de padrões de comportamento que a gente chama de hábitos. Né? Então você faz todas essas coisas por hábitos. Por exemplo, como você está sentado aqui, me passa a ideia de que você está confortável, de que você está tranquila, né? De que você está segura. E isso é transmitido através do seu comportamento, através do seu olhar, através do tom da sua voz. Então eu acredito sim que a nossa linguagem não verbal, a nossa linguagem oculta, ela fala muito mais sobre nós do que as nossas palavras. E dentro do comportamento existe o DISC, né? Sim. É o comportamento, não estou falando nenhuma bobagem não, né? Não. Quais são eles, Everton? Então, a teoria do DISC, que são os comportamentos de dominância, influência, estabilidade e conformidade, ela foi entendida, né? Eu digo entendida porque os comportamentos já existiam por Marston na década de 30. Agora, o estudo dos comportamentos, ele é anterior ao nascimento de Cristo. Né? Na filosofia antiga já se falava, por exemplo, de comportamentos relacionados à natureza, fogo, terra, ar, água. Né? Depois vieram os comportamentos relacionados a sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E então, na década de 30, Marston, esse psicólogo de Harvard, né, estudou os comportamentos e percebeu que as pessoas eram encaixadas nesses tipos de comportamentos específicos. O D, né, é comportamento de dominância, que a gente chama de executor. São as pessoas extrovertidas voltadas para resultados. Depois o I é o comportamento de influência, que a gente chama de comunicador. São as pessoas extrovertidas voltadas para relacionamentos. Depois nós temos os dois... Sou eu, hein?
Sem dúvidas é você. Então são dois comportamentos extrovertidos, dominantes também. Mentira, viu, meninos? Mas é interessante você falar sobre isso, porque... Mas o dominante, ele é um pouco teimoso. Mas é interessante... Só porque ele é autêntico, né? Ele é autêntico. É bom conviver com o dominante. Não sei o que o Ricardo tá fazendo, não sei por que você tá assim. Mas é interessante falar sobre isso, porque existe um mito sobre isso, que as pessoas acham que, por exemplo, se você é influente, você é só influente, e isso não é verdade. Todos nós temos os quatro perfis. Em proporções diferentes. Né? Eu costumo dizer que assim, os nossos perfis eles são líquidos, sabe? Porque o tempo todo estão mudando. Por exemplo, nesse momento no Brasil e no mundo que estamos diante de um cenário preocupante, os comportamentos têm mudado. Quando você entra no momento da sua vida, que você entra no momento que exige de você um pouco mais de ação, o seu perfil de dominância cresce. Ou seja, eu tenho essa visão, é como se fossem dons que Deus colocou dentro de cada um de nós para que nós pudéssemos manifestá-los sempre que precisarmos. Então eu falei de dois comportamentos, de dois perfis extrovertidos, um voltado para resultados e outro voltado para pessoas. E então nós temos também dois perfis introvertidos, um voltado para resultados e o outro voltado para pessoas. Aquele que é voltado para pessoas é o de estabilidade. Assim, eles têm, quando você fala voltado, eles têm o mesmo... me ajuda. É como se fosse o mesmo foco, só que um é extrovertido e o outro não. Mas um é extrovertido e o outro não. Exatamente. Um é voltado para resultados. O que significa uma pessoa voltada para resultados? Não são pessoas com facilidades relacionais, sabe? São pessoas que mas são... analíticas. Também. Tanto é que um dos perfis se chama analista. Né? O executor, que é o perfil extrovertido voltado para resultado, ele é voltado realmente para resultado, mas não é que ele passa por cima das pessoas, é que o resultado para ele é importante. Então, qual é esses comportamentos? O nome? De estabilidade. Estabilidade é o introvertido voltado para pessoas. E o introvertido voltado para resultados é o analista. O estável, que é o S. Que é o conforme que eles falam. Isso, não, o conforme é o C. É o C. É esse daí. É confuso, né? É confuso. O conforme, o de conformidade, ele é o C. Mas é DISC, né? É DISC. Vou pedir o Jones para colocar, gente. O DISC é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Esses últimos são de pessoas introvertidas, mas também com o mesmo foco, resultado e pessoas. Resultado e pessoas. E os outros, dominância e influência, mais extrovertidos. Mas também com o mesmo foco. Com o mesmo foco. Gente, o Everton tá falando um pouquinho, né, abrangendo um pouquinho sobre esses, ele faz análise comportamental, então quem tiver interesse, assim, eu super indico, não só por ser ele, mas porque eu acho importante nós nos conhecermos melhor, e nada melhor do que conhecer sobre o nosso comportamento, aquilo que realmente tem uma proporção maior, né? Que realmente sem é mais dúvidas. Dominante em nós, é isso? Exatamente, porque assim, por que eu falei de equilíbrio agora há pouco? Porque a nossa essência gira em torno, isso sobre minha experiência eu posso dizer, em torno de um desses comportamentos, né? Qual que é o problema, por exemplo, de um perfil... Eu sou totalmente influente, adoro a câmera, gente, adoro aparecer, desde pequenininha. Como fala? Já é uma coisa que pra mim é algo que eu estou em constante processo de desenvolvimento. Então porque né? Você é o primeiro. Porque o meu perfil é introvertido, né? Eu sempre fui uma criança mais tímida, então eu estou em constante processo de desenvolvimento com relação a isso. Eu não sei se você que faz análise comportamental, geralmente fala assim, pra gente voltar, acho que foi até na live que a gente fez, pra gente lembrar, resgatar um pouco da nossa infância, né? Trazer um pouco, assim, lembrar de como que era a Ju na infância, como eu era na minha infância. Gente, eu desfilava, a mamãe colocava desfilar, adorava. É mesmo? Né? Adorava. Eu tinha aquele radinho da Xuxa com microfone, de pompom de palhaço. Gente, é uma dor, porque eu lembro desse. Era o único brinquedo que eu queria que minha mãe tivesse guardado. Ela não guardou, o meu microfone. E eu passei por uma fase, Everton, na minha adolescência, de introspectiva. E eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa. No entanto, que quando eu fui fazer meu curso de formação, que eu sou publicitária, o que me fez escolher não foi... Eu já falava sobre mim, né? Mas foi o fato de ver lá TV, eu queria ser uma pessoa famosa, né? Que não era você, né, gente? Já tá aqui. É assim mesmo, tá? Eu vou brincando. O legal é isso do influente, né? Espontâneo. E aí, mas assim, por que eu tive essa fase assim, de querer me esconder?
Sendo que eu acho que essa essência realmente de ser aparecida já estava em mim, né? É verdade. Eu sempre gostei de moda, mas nunca me vi atuando como consultora. E agora, atuando com a consultoria de imagem, eu sempre gostei de relacionar a moda com essa questão do comportamento. Porque tudo que você está me falando sobre a característica de cada um, e a gente olha para os estilos, como a forma como as pessoas se vestem, né? Realmente refletem muito sobre elas. Então, é só para reforçar que moda é comportamento, que é o equilíbrio, que é a expressão, porque nada mais o estilo nada mais é o equilíbrio entre a sua essência e aquilo que você expressa. Eu falei da essência e você falou da expressão. É o equilíbrio entre as duas coisas. Porque, por exemplo, você falou que sempre teve esse desejo, você se via desfilando, você sempre foi uma pessoa, eu penso, visual. Ou seja, de certa forma, o perfil de influência, ele faz parte da sua essência. Então, qualquer tipo de comportamento fora desse perfil vai gerar em você desconforto. Ou seja, vai provocar em você desequilíbrio. Se você teve uma fase mais introspectiva, aí teríamos que analisar por que isso aconteceu, embora a fase da adolescência era uma fase de instabilidade emocional, né? Pode também estar relacionado com fatores externos, às vezes com alguma circunstância... Mulher, principalmente com essa questão física. Hormonal, né? Ô Everton, e como que você acredita que o comportamento pode influenciar, como eu disse, na forma como a pessoa não só se comporta, mas as escolhas que elas fazem como investimento? Isso é interessante, porque eu acabei de ler, exatamente anteontem, eu acabei de ler um livro conhecido, chamado O Poder do Hábito. Muito, muito conhecido. E no livro, o jornalista que fala sobre isso, ele fala que, inclusive eu recomendo muito esse livro, no último capítulo ele fala sobre o livre-arbítrio. E então ele diz o seguinte, que o hábito, ele rouba de você o livre-arbítrio de certa forma. Porque quando você cria em você um padrão de comportamento, de certa forma, você está entregando para o seu hábito o poder da escolha. Ou seja, uma pessoa que tem um hábito que acaba se tornando uma compulsão ou um vício... Uma cópia, seria isso? Posso relacionar isso à cópia? Também, porque a gente está... Mas assim, eu foco muito mais dentro de um padrão, em viver um padrão por causa desse hábito, do que viver realmente, usar isso como forma de expressão e perco a minha identidade. Totalmente. Faz sentido. Eu vou te falar por que faz sentido. Porque o ser humano, todo ser humano, ele tem uma busca muito maior do que todas as outras. É a busca por pertencimento. Porque a nossa alma, nosso corpo, nosso inconsciente luta por duas coisas: sobreviver e reproduzir. Então a gente precisa viver. Então, para eu sobreviver, eu preciso estar em um grupo. Eu entendo que para eu sobreviver, se eu estiver deslocado, separado, afastado, punido, excluído de um grupo, eu entendo que eu não vou sobreviver. Qual que é o problema disso? A gente tem essa ação por questão de sobrevivência. Por questão de sobrevivência. Porque se eu sinto que eu estou tendo alguma atitude que vai provocar o meu afastamento, então eu vou evitar. Qual que é o problema disso? O problema é que eu posso me tornar escravo da opinião alheia, entendeu? Tendo medo da crítica e uma valorização excessiva da opinião dos outros. Ou seja, eu não me torno nem eu mesmo na minha essência e nem o outro, porque eu jamais conseguirei ser como o outro. Eu posso aprender com o outro. Nesse momento eu aprendo com você, você aprende comigo, mas eu jamais serei você e você jamais será eu. Eu te completo de alguma forma, sabe? Você me completa de alguma forma, porque todos nós temos fragilidades e forças, né? Por isso nós nos fortalecemos. Então o problema é esse, é que as pessoas às vezes elas copiam tentando criar alternativas inconscientes de pertencer. Porque o que o inconsciente dela está tentando dizer é o seguinte: se você não se adaptar, se você receber crítica, você vai ser excluído. E se você for excluído, você não sobrevive. Mas o que todo mundo quer é pertencer. Eu até estava ouvindo alguém falar sobre isso ontem, que era o seguinte, foi até o pastor Thiago Brunet. Ele falou sobre isso. Um ser humano não seria feliz se ele tivesse $1 bilhão e morasse numa ilha deserta sozinho. Porque ele precisa de pessoas. Todos querem pertencer. Agora, ele seria muito feliz se ele não tivesse nenhum real, mas estivesse numa família, estivesse com pessoas que o aceitassem pelo que ele é. Então, todos querem pertencer. E você falando isso, eu acabei de relacionar realmente, eu nunca tinha visto essa palavra moda, equilíbrio. E eu gostei, e tudo que você falou faz muito sentido. Porque a moda, por mais que eu falo aqui para as meninas, né, dessa moda autoral, livre, divertida, que você ser você é você ser diferente também, porque você não é como o outro. Exato. Né? Por mais que você busque no outro referências que você admira,
e estudos para realmente trazer algo da sua essência para minha, porque é algo que eu tenho essa admiração, ainda assim eu não serei você. Jamais, né? Mas, então assim, o bom é você entender que ser diferente é ser único e também ser diferente é ser bom. Mas aí traz uma questão importante. Se eu não sou você, quem sou eu? O Everton, não. Pois é, mas aí a pergunta que as pessoas não conseguem responder quando você pergunta para elas, quem é você? Porque para você conseguir responder essa pergunta, sabe, não é só o comportamento. O comportamento, ele é um indicativo da sua essência. Ou seja, do lugar onde você se sente confortável, do tipo de ação que você pode fazer, do tipo de trabalho que você pode desenvolver, sabe, do tipo de ambiente que é ideal para você. Mas ele não explica a sua história. Quem é você? Você é a soma da sua história. Você, a Juliana, se você olhar na sua identidade, ela é filho de pai e mãe. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Qual é a sua herança genética? Mas não é só isso. Não é só isso. É uma junção de tudo isso. É a sua história, o seu comportamento, são os ambientes que você viveu. Qual a dica que você daria então para as meninas? Gente, fica esse questionamento para vocês refletirem. Quem é vocês? Eu fazia muito isso no workshop, no Colorê, que eu fazia com muita constância e colocava as meninas em frente ao espelho e pedia realmente para elas dizerem para elas mesmas quem era, né? Quem é a Juliana? Olhar para o espelho e falar quem é a Juliana. Porque eu acredito que nesse momento eu não consigo esconder a minha história. Eu não consigo esconder de mim mesma tudo que eu vivi, da onde eu vim, né? O que eu acredito, o que é uma crença ou não para mim, o que é uma verdade. E qual seria então a dica para que eu pudesse chegar nesse eu? Autoconhecimento. E como que eu trabalho esse autoconhecimento? Assim, o autoconhecimento ele é um processo que tem início, mas ele não tem fim. A forma de você começar um processo de autoconhecimento é fazendo perguntas. Eu tô adorando esse negócio, gente. Eu vou falar pra vocês que o nome é autoconhecimento também. E eu falo até que é um processo, tudo né? Eu falo assim, o processo da moda, o processo da consultoria, ele não tem fim. Ele é todos os dias. Porque eu não consigo ter esse autoconhecimento único. Não. Eu estou em constante mutação. E tem mais, você também não consegue encontrar respostas para suas perguntas sozinho. Por quê? Porque seria tendencioso. Você não saberia separar as coisas, porque nós temos uma tendência de sermos muito duros conosco mesmos. Por exemplo, geralmente quando eu vou fazer atendimentos, mapeamentos comportamentais, né, com as pessoas, eu peço algumas vezes para que as pessoas falem de virtudes que elas têm. A grande maioria não consegue elencar nem 3 virtudes que tem. Mas quando eu peço para elas falarem de suas críticas, dos seus pontos de melhoria, elas trazem uma lista. Ou seja, nós geralmente somos muito mais duros conosco mesmos, nós somos muito mais autocríticos, por isso a nossa análise seria muito tendenciosa. Nós teríamos a tendência de olhar para a nossa própria história e dizer que aquilo não é nada. Dizer que aquele era um erro nosso, por exemplo. Aproveitando que você falou dessa questão de que nós somos autocríticos conosco, né? Você acredita que geralmente quando eu faço uma crítica ao outro, eu estou fazendo uma crítica para mim? Totalmente. Sabe por quê? Isso então não é um mito, é verdade. Não é. Porque a verdade é que você não vê o outro, você só vê a si mesmo. Porque o outro é uma expressão de você. As pessoas com quem você se relaciona, as coisas que você faz, na verdade, sempre são uma projeção de você. Seria impossível você ver o mundo com os meus olhos. Ótimo, gente. Só a projeção do Everton. Acabou. Sou extremamente inteligente, entendeu? Eu sei tudo sobre comportamento, sobre autoconhecimento. Ó, vocês são meu reflexo, hein? Eu também sou reflexo de vocês. Gente, mas olha só, isso é super bacana. Isso serve pra vocês, tá? Parar com essa busca de o look perfeito, o estilo, se enquadrar, né? Criticar o outro, medo da aprovação, de não usar algo ou deixar de usar pelo medo da crítica. Então, sempre lembrem disso, né? A crítica é o reflexo, como é? Assim, nós somos muito autocríticos. A crítica é reflexo da nossa própria história. Cuidado, quando você for criticar alguém, né? Você vai estar falando de você mesmo. De você mesmo. Então, gente, muito cuidado com essa questão da crítica. É até uma pauta para um outro momento, tá? Porque eu falo para as meninas, não é que eu não aceito a crítica, mas eu não acredito na crítica. Nós temos uma tendência de condenarmos... Essa crítica construtiva, então para mim ela não existe. Eu também, eu não acredito nisso. Então eu volto para um outro assunto, mas fica aqui já... Mas nós temos uma tendência de condenarmos aquilo que precisa ser melhorado em nós.
Então, todas as vezes que uma pessoa é muito crítica com algum tipo de comportamento, aquilo está refletindo uma verdade não resolvida dentro dela. Aquilo ali, na verdade, ela não aceita ela quer realmente passar isso para o outro. Então, ela cobra do outro aquilo que ela precisa ser desenvolvido. É porque o mundo que existe é apenas o meu mundo, porque eu estou em contato comigo o tempo todo, eu estou vendo o mundo pelos meus olhos o tempo todo. Quando eu estou com pessoas, eu estou vendo pelos meus olhos. Quando eu estou sozinho, eu estou comigo mesmo. Ou seja, aonde eu vá, eu estou comigo. Então, eu sou a minha história, eu sou a minha essência, eu sou as minhas lembranças, eu sou a minha herança genética. Mas quem sou eu? Essa é a pergunta que não quer calar. Só que isso seria, para responder essa pergunta, seria necessário reflexão. E a grande maioria das pessoas foge de estar sozinhas consigo mesmas, porque elas não suportam esse silêncio. Elas não suportam o silêncio da alma de refletir, de olhar para si, de tentar encontrar respostas. Por isso que as pessoas estão sempre com o celular na mão. As pessoas estão sempre querendo ter companhia, porque elas não suportam a companhia de si mesmas. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio, gente. Então, para vocês encontrarem o equilíbrio, primeiro é necessário uma análise comportamental. Análise comportamental conhecer um pouquinho sobre isso ou não? É uma ferramenta positiva, né? Eu tenho experimentado, é um passo. Eu tenho observado, a minha experiência assim, tem mostrado que ajuda muito no processo de autoconhecimento, porque o mapeamento comportamental, ele mostra como está o seu estado atual. E não é a sua personalidade, mas é o seu comportamento. Como você está hoje? O que que passa? O que que falta? Como está a sua autoaprovação? Como está a sua autoestima? As suas palavras podem até mentir, o seu comportamento não. Então, quando eu faço comportamento, eu tenho todas essas informações. E quando eu converso com a pessoa, eu vou, juntamente com ela, ver aonde aquela informação se encaixa. O problema está relacionado a um pai, o problema está relacionado ao cônjuge, sabe? A uma crise que a pessoa está passando. Então, eu acredito que o mapeamento comportamental, ele ajuda muito no processo de autoconhecimento. Ele é o início de um passo muito, muito importante. Então, meninas, olha, moda tem tudo a ver com comportamento, porque é moda, é a expressão daquilo que você é, o estilo que vocês buscam, né? Seja ele mutante ou básico, eu sempre falo aqui com vocês, o estilo nada mais é do que aquilo que você é em forma de aparência. Então, não deixem de buscar sempre, todos os dias, o autoconhecimento, né? Porque ele não tem fim, ele só tem um começo, tá? Só uma dica, Ju. Não copiem, sejam vocês. Só uma dica, caso a pessoa não venha fazer um mapeamento comportamental ou se consultar com um especialista, a dica é: faça perguntas. Para si mesmo. Para si mesmo, porque quando você faz perguntas para você mesmo, por que eu sou assim? Por que eu gosto do que eu gosto? Por que eu rejeito o que eu rejeito? O seu cérebro, o seu inconsciente busca forma de trazer até você essas respostas. Nossa, meninas. Vocês vivem me perguntando, como viver a moda? Assim, fazendo perguntas, tá bom? É isso. Nós vamos gravar agora mais um pouquinho. Aproveitando que a gente falou de comportamento, nós vamos falar sobre propósito, tá? Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Um prazer enorme. Pela troca, tá? Se você gostou, tenho certeza desse amor, gente, que foi super divertido. Deixem o seu like, comenta aqui e compartilha esse vídeo com as suas amigas também, tá bom? Um beijo, até a próxima. Um beijo, tchau.